E a Lord Bush, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui numa primeira vista é que é o NWA. NWA foi um grupo de gangsta rap com personagens icónicas como Dr. Dre, Ice Cube, que o pessoal conhece melhor, né? Depois da morte do Easy e por aí fora. Esse era um grupo de gangsta rap. Por intermédio desse gangsta rap é onde vai nascer então aquilo que vai ser o horrorcore, totalmente concreto, que vai ser difundido por intermédio dos Grave Diggers. Grave Diggers é o antigo grupo do RZA, o Ten Clan. Vírgula, etc. Exatamente. E há componente também do hardcore rap, porque de facto, quando tu estás a falar de horrorcore, estás a falar de gangsta rap e hardcore. Basicamente é isso. E é a necessidade de se compreender então essa árvore genealógica. Do ponto de vista do gangsta rap, tens o NWA, finais de 80, princípios de 90, até quando começarmos a chegar aí nos meados de 90, tu tens uma espécie de burst com os Grave Diggers, os Flatliners, e há que se fazer menção, se ressaltar a figura do Raze aqui, porque ao mesmo tempo que ele faz pioneering em português, não sei, mas tipo, enquanto ele vem a ser aqui pioneiro também dentro do horrorcore, ele vem a ser pioneiro de uma espécie de nova subvertente do hardcore rap, com o Wu-Tang Clan e tantos outros afiliados, e cria uma cultura, mesmo uma espécie de subcultura dentro do movimento hip-hop e vírgula, etc. E temos o Triple Six Mafia, forte influência para aquilo que hoje em dia é considerado trap rap, e que de facto na sua evolução teve muita influência de Dirty South, vírgula, etc. Então, o horrorcore não é um elemento estranho, ele é fusão disso e mais uma outra fotografia que podíamos ter aqui dos elementos do hardcore rap que podíamos colocar aqui. No entanto, enquanto sabemos que o rap teve uma era de ouro, a era de ouro do horrorcore são esses dois grupos, Flatliners, Grave Diggers. E eles chegam aqui até Angola, portanto não é uma propriedade nossa, obviamente que isso começou muito antes e tal como vocês podem aferir, é isso. No entanto, existem ainda controvérsias em relação à verdadeira invenção do próprio horrorcore. O Kool Keith, que também é o Dr. Octagon, é uma das pessoas que mais massificou essa perspectiva de constituir avatares ou encarnar várias personagens artísticas com obras e discografias separadas. Ele reitera-se como o fundador ou criador do horrorcore. Propriamente dito. Exatamente, mas também temos na perspectiva... Quer dizer, este é o fundador do horrorcore? Não, o criador na perspectiva dele próprio, e que eu dentro do horrorcore como fazedor alinho mais, vou mais nessa perspectiva, porque temos o proto-horrorcore com Ghetto Boys e vírgula, etc. Mas o horrorcore como tal tem esse fenômeno como Kool Keith na perspectiva do seu avatar, Dr. Octagon, que apresenta vários singles e foram sucessos comerciais até. Temos o Earth People, que foi um single desse projeto que não sei o que, As in California, não sei o que, e vírgula, etc. que bateu bastante. E também o Brother Lee Sean também teve, de facto, sucesso comercial. Então, só para poder fazer a distinção, podemos dizer que aqui temos boom bap, aqui temos trap, ou sei lá, como é que... Antigamente chamavam de quê? Tipo aquela batida mais com os hi-hats, crunk. Quer dizer, uma batida mais com influência de Dirty South, e essa aqui mais pro lado da East Coast e vírgula, etc. na figura dele. E sempre houve uma controvérsia entre os dois. Exatamente. Porque esse gajo, pronto, sempre pareceu um gajo mais gangster. Por mais que eu já cheguei a ouvir um álbum dele que ele gravou na cadeia a partir do telefone. E esse nigga é mesmo um gajo bué psicopata. E é de Brooklyn, se não me engano. Então o pessoal do Brooklyn tinha aquela conotação de que são mesmo niggas altamente violentos. Então ele tentava associar essa marginalidade mesmo do pessoal dele como sendo um dos grandes protagonistas do horrorcore. Exatamente. Mas se nós formos a ver bem, são praticamente a fusão das duas componentes. Porque tens aqui o elemento essencialmente gangster rap e esse aqui como pendor de hardcore, porque você já tinha o Kool Keith no antigo grupo dele, os Ultra Magnetics, a fazer essa abordagem sobre a questão da crítica política, e ele inclusive tem um clipe com Michael Jackson que It's a world made of plastic. É um mundo feito de plástico. Ele já fazia críticas sociais que iam muito de encontro à perspectiva que nós vemos o mundo, não é? Ele já não via o mundo como nós. E eu acho que é isso que cria a distinção, por exemplo, entre um Bush, um Skid ou um Dr. Fernandes.
Ski tende a ter uma mensagem mais politizada. O terror dele é institucional, do governo, do exército que mata, vírgula, etc. O terror dele pode ser das ruas, um gangue, do outro pode ser de um doutor psicopata, encarnar um personagem maluco, mais psicótico. E o que é que temos aqui agora? Porque nós temos o projeto de DJ Paul e Juicy G, 36 Mafia. Yeah. Um dos personagens icônicos desse grupo foi o Lord Infamous, que sempre se considerou o King of Horrorcore. Mas eles têm aquela linhagem trap. É O trap. pessoal que faz trap, no trap não é de agora, tem que ouvir esses projetos desses niggas. Exato. Depois do outro lado temos Esham, uma personagem também boa icônica. Inclusive, quem gosta do Eminem já acompanhou o Eminem a fazer várias menções sobre esse nigga. Em termos de escrita, boy. Depois temos aqui, já estamos a passar uma série de... Esses não são os Quer principais. dizer, nesse momento nós estamos na árvore genealógica do horrorcore. Com alguns saltos. Com muitos saltos. Porque temos que ressaltar que aqui a figura do Reis aqui, você tem uma geração... Não, onde é que ele está? Está aqui. Yeah. A figura do Reis aqui ainda gera uma... Tipo, tu tens singles tipo Army of Darkness, do Sons of Man, Kill Army, que influenciou muita gente, não para fazer hardcore rap, mas para entrarem no horrorcore. Então, mesmo a própria cultura em si girava em torno de uma temática de horror, que é um imaginário muito fértil. Exatamente. Então, é basicamente isso. Temos aqui já Psych Ward, que são mais contemporâneos nossos. E basicamente é aqui quando começa-se a descentralizar a perspectiva do rap assento em Nova York ou em Califórnia, no estado de Califórnia. E começa-se a sair desse paradigma e começa-se a entender que o horrorcore seria o subgênero que provavelmente ia ter raízes mais sólidas nas outras partes do mundo. E aqui já estamos a falar de Canadá, por exemplo, com Psych Ward. E só para terem uma ideia, Psych Ward tem uma música num dos álbuns dele, do qual o Raiva já samplou e saiu muito antes pelo álbum do Ricardo. Do Ricardo, eu não lembro qual é o título da música dele, mas pronto. O Raiva já tinha um sample que ele usou, que depois eles acabaram por usar, só por questões assim de curiosidade, não estamos a dizer nada aqui, só para vocês entenderem o valor também do nosso rap, dos nossos produtores, já próprios por Raiva. E depois entramos para a questão do horror rap. Aqui do lado que é aí nossa outra parada de trás. Aqui do lado esse é The Souls, também é um grupo bem icônico. Estados Unidos. Eles têm uma vertente mais psicológica, perturbações mentais e por aí fora. E aqui que temos uma cena mais gore, mais sangue. Temos o MC Baspig e o Cam Blood. E o Cam Blood é gore rap. E tipo, dentro do horrorcore muita gente pensa que não existem vertentes. Existem. Temos o Jagalo Style, com o expoente máximo que é Insane Clown Pulse. Ok? Então, aqui estamos a falar do gore rap. É tipo no cinema, o splatter no terror é tipo violência gratuita e muito sangue. Ok? No horrorcore também temos essa cena. E o Baspig, na altura era um Suicidal Rap Orgy. E com a MC Magina, era Magina, que na verdade era Vagina. Exatamente, e pronto, nós temos esses gajos, já estamos a entrar para a Europa. E é onde nós, a segunda geração, eu vou dizer na minha perspectiva, não sei dos outros, mas vamos nos erradicar. Eu me erradico primeiro na Europa, depois é que volto para aqui para a questão do nosso continente. Basicamente aqui seria tipo, the end daquilo que podíamos contar e daqui podíamos contar, mas entenda-se que o horrorcore de Ricardo Feliciano é anterior a este. Mas há mais folhas ali, eu quero que vocês mostrem todas as folhas. Isso é conteúdo, mano, vamos embora. Não esconde conteúdo, tens que mostrar aí. Sulfúrico. Sim, nesse momento estamos na presença já de material nacional. Esse é material nacional. Não, desculpa. Merda, as pessoas. Acho que tem que ser individual aqui. Eu sou bem rigoroso sobre por isso. Por isso é que eu também mostro. Acho que faltaria o coisa tens aí a capa do Ixing. Não, eu tenho o Democracia. Pronto, diríamos que é o Ixing inicialmente. Para quem não conhece, né? Eu vou dobrar assim, vou dobrar mesmo assim. Não considero imortal. Não faz parte dessa análise. Então teríamos. Antes disso, como álbum, podemos fazer uma matéria
tipo o Amador, do ponto de vista de qualidade, de qualidade sonora, do Ricardo Feliciano, que é o Ixing, que eu acredito que é um acrônimo para insanidade social, não sei o que, Causam dramaticais, vírgula, etc. Que tem um paralelo com a filosofia do Ixing, que é praticamente uma filosofia oriental, uma perspectiva de abordagem universal Se do bem que Oriente. eles defendem, se bem que eles não relacionam. Eles não relacionam, porque aqui é na perspectiva do acrônimo. Mas pronto, tem esse paralelo para quem quiser ter curiosidade. No entanto, ele vem fechar o ciclo dele no horrorcore. E atenção, aqui passa a mensagem para quem pensa que o Ricardo Feliciano ainda faz horrorcore. Não faz. Essa foi a última obra dele. Que ele próprio classificou como horrorcore, e de resto são as obras que ele fez na perspectiva colaborativa ou a solo. Um deles é esta aqui, que são mais hardcore, que também não deixam de ter o mesmo filo, né? Porque o hardcore de certa forma constitui é um dos doadores para aquilo que é a constituição do órgão, um organismo chamado horrorcore hoje em dia. E a partir, ou melhor, depois desse indivíduo, começa a surgir a nossa cena, obviamente que cada um com a sua cena, mas que depois convergimos, e com os processos que existiram, de atritos ou não, cá estamos nós hoje prontos. Quer dizer, representar a nova geração do horror. A segunda geração, nós estamos a chamar de 2.0. 2.0, Horrorcore 2.0, que tem uma bandeira específica, que em tempos futuros vamos poder mostrar, só para fazer a distinção, ok? Porque muita gente usa como o Ricardo Feliciano como bode expiatório, tipo, no tempo do Ricardo era isso, vai lá chupar a pizza do Ricardo Feliciano, pá. Espera que ele se venha na tua boca. Ele não faz mais horrorcore, ok? Mas o horrorcore não deixou de existir, existe até agora. Quem faz está aqui, existe. Querem ajudar o artista, vão lá. Ok, vamos então encerrar com essa bandeira do... Quem podia dar mais detalhes sobre essa bandeira? Portanto, a bandeira aqui, se vocês forem a ver, foi concebida essencialmente pelo Bush e eu, não é? Eu e o Bush fizemos a concepção gráfica, e a ideia central foi nós termos a perspectiva da bandeira da República de Angola, no entanto, no lugar da estrela que indica, sei lá, o progresso ou o caralho, temos aqui uma estrela invertida que representa a oposição ao satanismo. Não gosto de usar essa expressão porque muita pouca gente sabe que vem de Shaitan, que é a oposição. Nós nos opomos aos princípios daquilo que é a perspectiva da simbologia da bandeira da República. No entanto, apresentamos o vermelho de facto como sangue, mas que é resultante daquilo que é a nossa abordagem central, ou o nosso ideário centrado no horror. E essa bandeira vem para representar tudo aquilo que são os ideais, as filosofias, as correntes filosóficas contrárias aos padrões, aos dogmas, à ética, à moral pré-estabelecida. E depois temos uma fonte criada pelo Bush, em que vocês têm aqui a questão do Horrorcore 0.0, e depois temos ajuda-me só Bush aqui embaixo, o novo Ion, que é basicamente o nosso Ion, a nossa era. Ion é uma expressão que o equivalente em português seria era. Sim. Era, mais ou menos isso. Então essa vai ser a bandeira que a gente vai hostiar. Só vai conhecer, porque nós vamos fazer uma cerimônia para apresentar essa cena com t-shirts consagradas, mesmo de verdade, para quem é mesmo dos nossos. Exatamente. One.